Por que você estuda para ministrar habitudes? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você hoje. Por que é que você estuda para ministrar uma lição de habitudes ou para ministrar qualquer outra coisa? Bom, olá, a Fernanda aqui. Hoje eu quero conversar com você que é líder de habitudes e quero refletir sobre exatamente esta questão. Por que nós, que já fizemos o curso, muitas vezes já fomos vice-líderes, já passamos por mais de uma vez por essa lição, quando é a nossa vez de ministrar, nós paramos, sentamos e estudamos aquela lição? Eu cheguei até o desejo de fazer esse vídeo porque tenho percebido que muitas vezes nós não entendemos algumas coisas ou não estamos conseguindo transmitir algumas coisas exatamente por não entender essa questão. Eu ministro habitudes já faz bastante tempo, desde 2019, e são 6 anos aí envolvida nesse ministério. E diante disso, a gente vai aprendendo e desenvolvendo muitas coisas. Neste ano em especial, eu decidi sentar e disse, olha, eu vou ter um tempo de aluna. Foi um desafio tentar entender se isso ia ser possível ou não. Afinal de contas, muito tempo dando o curso, a nossa mente parece que está treinada, né, quando a gente entra na sala, para passar algo, mas isso é natural meu, então não é só quando eu estou na sala de habitudes, e perceber isso foi algo interessante. Mas eu ainda estava ministrando habitudes, e ministrava o módulo 1, mas sentei para ouvir sobre o módulo 1. Mas olha que interessante, como eu ministrava só na sexta-feira e fazia aula no domingo, eu decidi simplesmente estudar 100% como aluna, sem pegar a apostila do líder, sem ver slide, nada. Só vou fazer essa lição para chegar ali e participar como aluno. E algo muito interessante aconteceu, porque eu percebi que na verdade eu já fazia isso todas as vezes que eu ia estudar a lição. Todas as vezes não, né? Mas nesse semestre em especial, eu já estava fazendo isso em alguns outros semestres, porque a maioria dos outros habitudes eu não tinha feito ele como aluna. Então, o Habitudes 2, o 3, o 4, eu só fui fazer ele quando eu já fui ministrar, né? Eu fiz o Habitudes 1, mas os outros eu só peguei a apostila e estudei comigo mesma. Então, eu aprendi a fazer isso, a pegar a apostila e a estudar como aluna aquela lição. E por que isso, né? Vamos aí aonde de fato interessa. Porque a gente não pode levar ninguém aonde eu não tenha ido primeiro. Então eu vou primeiro para algum lugar. E que lugar é esse, né? Então por que eu estudo a lição do Habitudes? Porque eu quero ser ministrada pelo Senhor. Eu quero aprender aquele princípio. Eu quero me avaliar se eu estou vivendo ou não, aonde eu preciso melhorar naquele princípio. Eu quero ser curada de todo sofisma, de toda mentalidade errada e confusa que possa ter na minha mente sobre aquele assunto. Eu quero ser transformada. Então eu quero sair daquela lição, passar por aquela lição, viver aquilo a partir daquele momento diferente. Se eu não estava fazendo, eu vou começar a fazer. Se eu não estava praticando, eu vou começar a praticar. Então, eu estudo a lição de habitudes, porque eu não posso levar ninguém aonde eu não tenha ido primeiro. E se eu fui tocada, curada, ministrada, se eu fui impactada, quando eu for dar a lição, provavelmente, se não quase certeza, né? É isso que vai acontecer. Então, muitas vezes nós sentamos e estudamos a lição para dar uma boa lição, para ministrar bem, para passar bem o conteúdo. E tudo isso é muito bom e necessário. Mas antes disso, nós precisamos sentar e dizer, Deus, o que essa lição fala comigo? O que hoje, apesar de já ter passado por ela, eu preciso entender? Eu preciso absorver? Se nós não fomos tocados, ministrados, curados, transformados pela lição, nós não vamos conseguir levar isso para os alunos.
Se nós apenas estudamos a lição para cumprir um protocolo, para dizer que nós estudamos, nós vamos ter alunos que estão ali para cumprir um protocolo, que estudaram a lição para cumprir um protocolo. Gente, o que nós fazemos reflete diretamente na nossa sala, na nossa turma, aquelas pessoas que estão conosco. É batata. Se você fizer a tarefa com empenho, você vai ter alunos que vão fazer tarefa com empenho. Então, quando nós estudamos a lição de habitudes, é por um motivo claro de sermos tocados e transformados. Então, antes de estudar, para entender como você vai passar esse conteúdo, você precisa estudar para que esse conteúdo passe em você. Para que esse conteúdo realmente toque em você. Ore, pense sobre aquilo, se avalie. Não responda às perguntas do Consultando a Bíblia para que você tenha algo respondido. Mas pense sobre aquilo. Ore sobre aquilo. Ai, Fernanda, eu não tenho tempo. Se você não tem tempo de ser transformado, você não tem tempo de viver a transformação. E os seus alunos também não têm. Porque a sua vida não é mais difícil que a de ninguém. Ela é diferente. Então, a gente precisa pensar muito sobre isso. E principalmente aplicar. Eu vou pincelar rapidamente uma das formas da gente, como um professor, talvez estudar essa lição e como ter um pouco mais de profundidade, tá? Na verdade, eu vou apresentar como eu faço isso, né? E aí você vai avaliar e talvez se você quiser aplicar, se não, aí vai ser critério seu. Mas se você não souber por onde começar a estudar a lição de novo, comece por aqui, faça igual ao que eu estou fazendo, tá? Eu peguei a lição que pra mim é dessa semana, onde sexta-feira vamos estar ministrando, hoje é quarta. Então, é a lição Prova Relâmpago, a oitava imagem, a oitava lição do Habitudes. E eu não li ela ainda, não estudei ela ainda, tá? E eu vou fazer isso agora. Não vou fazer não, vou demonstrar como eu faço, tá? Primeira coisa, eu pego a apostila, abro ela e começo a meditar no princípio dela. Vai dizer assim, ó, um líder passa por testes à medida que amadurece. Nós temos uma afirmativa, tá? É assim que a minha cabeça pensa, eu vou trazer tudo aqui pra você, tá? Se você quiser parar o vídeo agora e ficar só com a primeira parte, muito bom. Se você quer concluir, fique aqui, tá? Então eu paro e entendo que é uma afirmação. Um líder, ele passa por testes à medida que amadurece. Não é uma questão opcional, não é uma questão de ser bom ou ruim, é uma questão que ele vai passar por testes. Conforme o quê? Conforme ele amadurece. Então, vai ser um ciclo de amadurecimento. E quanto mais maduro eu quero ser, mais testes eu vou passar. E aí ele vai mudar a nomenclatura, mas ele está se referindo à mesma coisa. Essas provas, esses testes, vão desde avaliação sobre a sua motivação, teste de submissão, autoridade e prova de integridade. Eles revelam o potencial e a maturidade do líder e são um caminho para o progresso. Então ele vai dizer que vai passar provas sobre motivação, por que ele está liderando, por que ele está fazendo aquilo, se ele é submisso, provas para provar a autoridade dele. Então, quando eu estou dando aula, muitas vezes a minha autoridade vai ser provada, se eu faço ou não, mesmo que não seja lá nos alunos, mas durante a semana, até chegar o momento da lição ou depois dela. Provas de integridade, né? Sabe, tem sempre alguém que te conhece de um outro ambiente. Eu falo isso, que isso é sempre uma prova de integridade. Se você reunir um grupo de pessoas que te conhecem, eles vão falar sobre você. Por mais que eles vão trazer a perspectiva deles, se você fizer um balanço geral, o resultado tem que ser parecido, tá? Então a gente precisa pensar sobre isso também. E aí, para que serve isso? Para revelar o quê? Um teste é algo revelador. E ele revela o quê? Potencial e maturidade. Então eu vou saber o potencial que eu tenho hoje, o potencial que eu estou hoje e o nível de maturidade que eu estou através desses testes. E por revelar isso, eles são um caminho para mim progredir, porque aí eu entendo onde eu estou, eu sei aonde eu quero chegar, e aí eu sei o tanto que eu tenho que percorrer para aquilo. Se eu não souber, eu vou utilizar das lições que vão me dar o caminho para chegar lá. Então, a gente só aqui, nesse princípio, eu preciso olhar para mim e entender. Qual que é o objetivo dessa lição? É uma lição que chama Prova Relâmpago.
Então, baseado nesse princípio, eu, Fernanda, começo a entender que a ideia da lição é me explicar. O princípio da lição é sobre a importância das provas e o que elas revelam, o que eu posso me utilizar delas. Elas vão revelar onde eu estou e elas são o caminho para entender onde eu quero chegar, onde eu posso chegar e progredir, tá? Então, eu entendo que é uma lição onde a prática dela é muito mais avaliativa, porque as provas já vão acontecer, tá? Então, isso é importante entender como é que eu aplico essa lição. A lição passada é notebook, eu aplico filtrando, não deixando entrar, cortando, parando de ver, parando de fazer determinadas coisas, colocando coisas boas, mas principalmente tirando as ruins. Por quê? Porque um hábito vai dizer, não deixa o vírus entrar, não deixa a coisa ruim entrar. A lição que fala para colocar, padeiro faminto, e ela reforça aqui, né, o que eu tenho colocado, o que eu tenho alimentado. Então eu junto com a outra lição e trago o que eu tenho que colocar, mas principalmente o que eu preciso tirar. Então é uma atitude ativa. Aqui a atitude não é passiva, mas é reflexiva principalmente. Eu preciso parar e observar a minha vida, observar o que tem acontecido e entender as provas, tá? Então, tanto quanto eu estou fazendo, eu preciso perceber isso, porque aí eu vou ter que parar e pensar quando para mim ministrar aos meus alunos, tá? Porque você nunca mais vai estudar 100% só pensando em você, mas aqui eu, Fernanda, preciso aprender com os testes. E aí eu começo a pensar na minha vida, o meu nível de maturidade, o que eu tenho passado, como eu tenho superado isso, tá? E aqui vai continuar. E aí a gente vai ler isso aqui. A gente vai ler, vai entender que provas são importantes, que Deus não está nos dando prova porque Ele quer o nosso mal, mas porque Ele quer o nosso bem. Como a professora de espanhol, como é que eu vou saber se você aprendeu de fato ou não? No caso, Deus sabe, mas como é que eu vou entender que eu não aprendi? Como é que eu vou entender que eu não estou pronta? Quando eu for testada e ver que o que saiu de mim, né, a resposta que eu dei àquilo, não foi a resposta que precisava ser dada. Então eu preciso voltar e aprender. Então é mais ou menos assim, eu estou diante de uma briga. Eu não quero mais gritar, ou eu não quero mais ficar nervosa, ou eu não quero entrar em brigas todas. Mas aí tem uma briga, o que eu faço? Eu entro. Então eu tô pronto? Eu ainda alcancei esse lugar? Não. Então eu sei que eu ainda preciso continuar trabalhando isso. Até que chega um momento em que acontece uma briga e eu não entro na briga. Eu evito antes. Eu peço desculpa antes. Ou eu saio fora. Ou eu falo, olha, no momento eu não quero conversar. Por quê? Porque eu entendi. E aí vai acontecer de novo? Vai acontecer de novo. Com uma coisa às vezes mais ofensiva. Pra ver se realmente eu vou abrir mão ou não. Entende mais ou menos a coisa, gente? E aí a gente vai caminhando para entender as provas. E aí o que eu faço? Eu pego cada uma dessas provas e vou avaliando na minha vida. Teste das pequenas coisas. Meu, mesmo que seja algo, eu posso fazer algo, mano, muito grande. Mas eu posso fazer a coisa pequena. O que tá precisando hoje é de alguém para fazer isso. Eu vou lá e vou fazer. Mesmo que seja uma coisa pequena. Ó, eu tô precisando de ajuda de alguém só para passar os slides no curso. Ah, eu sou líder, eu sei dar habitudes, mas eu vou lá passar slide. Por que você vai lá passar slide? Porque é o teste das pequenas coisas. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Se eu acredito que o importante o habitudes, que as pessoas precisam ter esse conteúdo, que a aula precisa ser passada e tem uma necessidade, por que eu não vou fazer? Claro que isso é um exemplo meio, né, não tão propício, mas com certeza você sabe o que é um teste de pequenas coisas, né, que vai desde lavar um copo, como você cuida da sua casa, como você faz as coisas mais simples e cotidianas, para que depois você também faça naquilo que é grande. Teste da motivação, quais são as motivações do meu coração, da mordomia, né, por exemplo, teste da mordomia, é um teste que eu estou passando agora. Por quê? Eu poderia esperar ter vários recursos para poder passar essa mensagem, para poder alcançar, transmitir o que eu quero com isso. Mas aí o que eu tenho? Eu tenho esse tempo agora, eu tenho o celular, eu não consigo estar com as pessoas, mas eu consigo gravar o vídeo. Então eu vou lá e vou fazer. Porque se eu ficar esperando ter o recurso, talvez eu não faça. Faz com o que você tem, para que o que você ainda não tem possa ser gerado através disso. Tá? E aí, gente, vocês já entenderam a dinâmica aqui, a gente continua pensando sobre isso,
Fernanda, quando você pensa tudo isso, automaticamente você está pensando no que você vai transmitir para o aluno? Sim, gente. Não é que você não vai pensar, mas é que a motivação do seu coração não é apenas passar, mas é entender, é absorver aquilo na sua vida. Muitas vezes nós queremos encher a nossa. Eu vou ouvir um podcast para dar lição, eu vou fazer tal coisa para isso, eu vou fazer tal coisa para aquilo. Isso se chama padeiro faminto, de acordo com a Tudes. Porque o primeiro lugar que você deve fazer é para você. Então, quando eu vou abrir a Bíblia, quando eu vou ler o versículo da lição, quando eu vou ouvir um podcast talvez sobre o assunto de passar por provas, ou mais para frente a gente vai ter gestão de tempo, eu vou ouvir um podcast aqui sobre gestão de tempo. Escute para você, para o que você precisa aprender, para a sua vida. E aí, automaticamente, quando você estiver ministrando a aula, isso vai fluir de você. O que está dentro, gente, vai sair. Se dentro de você tá só confusão, tá só conteúdo para passar para os outros, sobre os outros, quando os seus alunos fizerem a lição, sabe o que vai acontecer? É isso que eles vão fazer. É isso que eles vão transmitir. Por quê? Porque você está se comportando assim, você transmite isso. Então, automaticamente, isso acontece, tá? Quero deixar uma dica extra para você. A melhor coisa que um líder pode fazer é ouvir as pessoas. Como assim? Quando seu aluno estiver falando, escuta o que ele está dizendo. Não pare de falar apenas para que ele possa falar e pareça que você está ouvindo. Escute. Sabe por quê? Muitas vezes o aluno não vai te dar ouvidos porque você também não dá ouvidos a ele. E por mais que isso não seja uma atitude consciente da pessoa, é uma atitude inconsciente. Então, se você só para de falar e fica olhando ali para ele, pensando no que você tem para dizer depois, que você precisa continuar a lição, que ele já tá falando há bastante tempo, e não tenta ouvi-lo de fato, interagir com aquilo que ele tá falando, compreender o que aquilo significa para a aula ou para as pessoas que estão ali, é isso que você vai ter de retorno. Então, observe a sua turma. Observe as ações e as reações dela. E olhe para você. Olhe para você. Porque uma das lições do Habitudes 3 é a lição do espelho. E ela vai dizer para nós que os nossos liderados e aqueles que estão muitas vezes ao nosso redor, eles são um reflexo nosso. Então, tome cuidado com aquilo que você tem refletido. Está voltando para você. É a lei quase que da semeadura. Então pense sobre isso. Por que é que você está estudando habitudes? Por que é que você está ministrando habitudes? Se você estuda pensando nas pessoas e se você ministra pensando em você, nós temos algo equivocado aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a você pelo menos refletir sobre algo, mas principalmente a praticar algo diferente agora. Que na próxima lição você pegue essa apostila e diga: Espírito Santo, fala comigo. Me ajuda a entender quais as provas que eu estou sendo reprovada, aonde eu não amadureci ainda, ou melhor, o quanto eu já cresci, o quanto eu evoluí, e me ajuda a entender o que vem pela frente, porque o amadurecimento ele vai trazer provas, então me ajuda a estar pronta, a estar preparado para dar a resposta correta diante da tua palavra. Amém? Deus abençoe você, nós estamos juntos e conte comigo.